Origens e entropia da criação à estrutura. Quando a matemática permite aos cientistas percrustar o passado para tentar penetrar no segredo da fração de segundo que pode muito bem ter sido o início do universo, a proximidade com o terreno tradicionalmente religioso sugere a alguns que existe uma aliança profunda, uma conexão intensa ou um grande conflito na iminência de ser revelado. É por isso que me pedem minha opinião a respeito de um criador quase que com a mesma frequência com que ouço perguntas sobre ciência. A bem da verdade, muitas vezes as perguntas se equilibram entre uma coisa e outra. Teremos bastante tempo para ponderar sobre esses temas em capítulos posteriores. Mas aqui investigaremos um ponto de contacto, mencionado no fim do capítulo anterior, essencial para a nossa história mais ampla. Se a segunda lei da termodinâmica sobrecarrega o universo com um aumento implacável de desordem, de modo que a natureza pode produzir tão prontamente estruturas de configuração primorosa e alto nível de ordenamento, de átomos e moléculas a estrelas e galáxias e à vida e à mente? Se o universo começou com uma explosão estrondosa, como esse tórrido evento poderia ter dado origem a todas as formas de organização, dos braços rodopiantes da Via Láctea às paisagens deslumbrantes da Terra, das conexões intricadas e dobras encrespadas do cérebro humano à arte, à música, à poesia, à literatura e à ciência que esses cérebros produzem. Uma resposta, sempre utilizada ao longo dos tempos para lidar com versões embrionárias dessas questões, é que uma inteligência suprema esculpe a ordem em meio ao caos. A experiência humana se alinha a essa guinada de inspiração antropomórfica. Afinal, grande parte da ordem que encontramos no dia-a-dia da civilização moderna é fruto do trabalho braçal da inteligência. Porém, uma exegese adequada da segunda lei torna desnecessária a existência de um projetista ou designer inteligente. Fato tão surpreendente quanto extraordinário, as regiões que contêm energia concentrada e ordem, as estrelas, são o exemplo arquetípico disso. São uma consequência natural do universo, diligentemente se ajustando à linha da segunda lei e se tornando cada vez mais desordenado. É verdade, essas evoluções de ordem são catalisadores que, no longo prazo, tornam mais fácil para o universo atingir seu potencial entrópico. Ao longo do caminho, e como parte dessa progressão entrópica, eles facilitam também o surgimento da vida. Para examinar o papel da dança que se desenrola entre ordem e desordem de uma ponta à outra da história cosmológica, comecemos do começo. Em meados da década de 1920, o padre jesuíta Georges Lemaitre usou a recém-formulada descrição que Einstein havia feito da gravidade, a teoria da relatividade geral, para desenvolver a ideia radical de um cosmo que começou com uma explosão e desde então vem se expandindo. Lemaitre era muito mais do que um mero físico teórico. Fez doutorado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, e foi um dos primeiros cientistas a aplicar as equações da relatividade geral ao cosmo como um todo. A intuição de Einstein, que, de maneira muito bem sucedida, o guiou em meio a uma década extraordinária de descobertas acerca da natureza do espaço, do tempo e da matéria, era a seguinte: os objetos no universo têm começo, meio e fim, mas o universo em si sempre existira e sempre existiria. Quando a análise que Lemaitre fez das equações de Einstein sugeriu conclusões diferentes, Einstein rejeitou de imediato suas ideias, dizendo ao jovem pesquisador: seus cálculos estão corretos, mas sua física é abominável. Einstein estava enfatizando que uma pessoa pode ser especialista em manipular equações e ainda assim carecer de bom gosto científico para decidir
quais dessas manipulações matemáticas refletem a realidade. Alguns anos mais tarde, Einstein levou a cabo uma das mais famosas revoluções científicas. Observações detalhadas do astrónomo Edwin Hubble, que trabalhava no Observatório Monte Wilson, revelaram que galáxias distantes estão em movimento. Estão todas em disparada, e o padrão do seu êxodo, quanto mais longínqua a galáxia, maior a velocidade, é consistente com o resultado matemático das equações da relatividade geral. Uma vez que os dados corroboravam a física abominável de Lemaitre, Einstein encampou com toda a sinceridade a concepção de um universo que teve um começo. No século subsequente aos cálculos inovadores de Lemaitre, a teorização cosmológica a que ele deu início, em conjunção com o trabalho independente do físico russo Alexander Friedman, passou por um desenvolvimento substancial e acumulou um corpus considerável de evidências observacionais de telescópios terrestres e espaciais. Eis o relato cosmológico moderno que veio à tona. Cerca de 14 bilhões de anos atrás, todo o universo observável, tudo o que somos capazes de enxergar usando os telescópios mais poderosos que se possa imaginar, foi comprimido em uma pepita estupendamente quente e densa, que em seguida se expandiu com enorme rapidez, arrefecendo à medida que a pepita se avolumava. Partículas, pouco a pouco, desaceleraram seu movimento frenético e se agregaram em fragmentos amontoados que, ao longo do tempo, formaram estrelas, planetas, todo o tipo de detritos gasosos e rochosos espalhados espaço afora. E nós, seres humanos. Em 2 frases, é essa a história. Agora, vamos refiná-la. Vamos examinar de que modo, sem intenção ou propósito, sem premeditação ou julgamento, sem planejamento ou deliberação, o cosmos produz configurações de partículas meticulosamente ordenadas, sejam átomos, estrelas, a vida. Vamos entender como o surgimento de tais estruturas ordenadas está em conformidade com o enunciado da segunda lei sobre o aumento inexorável da desordem. Vamos testemunhar os passos da dança a 2 entrópica executados neste exato momento no palco cosmológico. Portanto, temos de compreender com mais detalhes vários aspectos cosmológicos. Para iniciar a conversa, o que levou a pepita primordial a começar a se expandir, ou, em linguagem mais acessível, o que deflagrou o Big Bang. Os antônimos são abundantes porque a experiência é repleta de opostos. A física também tem o seu quinhão, ordem e desordem, matéria e antimatéria, positivo e negativo. No entanto, desde a época de Newton, a força da gravidade parecia estar à parte desse padrão comum. Ao contrário da força eletromagnética, que pode empurrar ou puxar, a gravidade parecia ser apenas uma força de atração. Segundo Newton, a gravidade exerce um puxão mútuo entre objetos, sejam partículas ou planetas, que os aproxima, mas nunca o contrário. Sem um princípio que exigisse simetria em todos os mecanismos da natureza, a maioria dos que se debruçaram sobre esse assunto entendeu o seu caráter de mão única como uma qualidade intrínseca que tinha que ser aceita. E pronto. Einstein mudou isso. De acordo com a teoria da relatividade geral, a força gravitacional pode ser repulsiva. Newton não previu a gravidade repulsiva e nem você nem eu jamais a sentimos. Contudo, a gravidade repulsiva faz bem o que o nome sugere. Em vez de puxar para dentro, ela empurra para fora e faz os corpos ou partículas se repelirem mutuamente.
Conforme as equações de Einstein, coisas grandes e desajeitadas como estrelas e planetas exercem a usual versão atrativa da gravidade. Porém, existem situações exóticas nas quais a força gravitacional pode afastar as coisas. Ainda que a capacidade da força gravitacional de ser repulsiva fosse conhecida por Einstein e por vários cientistas posteriores que trabalharam na teoria da relatividade geral, levou mais de meio século para a sua aplicação mais profunda a ser descoberta. Examinando o Big Bang, o então jovem pós-doutorando Alan Guth percebeu que a gravidade repulsiva poderia resolver um problema cósmico intrigante. Observações revelam que o espaço está se expandindo. As equações de Einstein concordam. Mas as equações não informam qual força, bilhões de anos atrás, desencadeara a expansão. As análises matemáticas detalhadas de Guth, culminando com um frenesi de cálculos que avançou madrugada adentro em dezembro de 1979, persuadiram as equações a falar. Guth atinou para o fato de que, se uma região do espaço fosse preenchida com um tipo específico de substância, que gosto de chamar de combustível cósmico, e se a energia contida nele fosse distribuída de maneira uniforme por toda a região, não acumulada em agregados como uma estrela ou planeta, então a força gravitacional resultante seria de fato repulsiva. Para ser mais preciso, os cálculos de Guth revelaram que, se uma região minúscula, talvez com um bilionésimo de metro de diâmetro, fosse impregnada de um certo tipo de campo de energia, chamado de campo de Inflaton, e se a energia fosse distribuída de modo uniforme, tal como o vapor, cuja densidade é a mesma de um canto ao outro de uma sauna, o empurrão gravitacional repulsivo seria tão vigoroso que o grão de espaço inflaria explosivamente, de forma quase instantânea, estendendo-se até o tamanho do universo observável, se não muito maior. Assim, a gravidade repulsiva provocaria uma explosão, e das grandes. No início dos anos 1980, o físico soviético Andrei Lind e a dupla norte-americana Paul Steinhardt e Andreas Albrecht pegaram o bastão de Guth e levaram o conceito adiante, desenvolvendo as primeiras versões totalmente viáveis da cosmologia inflacionária. Nas décadas seguintes, esses primeiros trabalhos inspiraram milhares de páginas de cálculos matemáticos intrincados e diversas simulações computacionais minuciosas, preenchendo periódicos em todo o mundo com explicações e previsões baseadas na suposição de um passado inflacionário. Várias dessas previsões já foram confirmadas por medições astronómicas de muita precisão. Embora eu não vá pegar o leitor pela mão e guiá-lo em um passeio completo pelo argumento observacional da cosmologia inflacionária, já amplamente dissecado em inúmeros artigos e livros, descreverei um evento que muitos físicos consideram o mais convincente de todos. É também o aspecto de que precisaremos para o passo seguinte no desdobramento cósmico, a formação de estrelas e galáxias. À medida que o universo em seus primeiríssimos instantes se estendia com grande velocidade, seu calor abrasador se espalhou ao longo de uma vastidão cada vez mais dilatada, diminuindo em intensidade e resfriando em ritmo constante. Já na década de 1940, muito antes da teoria inflacionária ser desenvolvida, físicos perceberam que o calor primordial, reduzido pela expansão espacial a uma luminosidade suave, ainda devia permear o universo, apelidado de emissão remanescente da criação, ou, em jargão técnico, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas.
Esse notável resquício cosmológico foi detectado pela primeira vez na década de 1960 por Arno Penzias e Robert Wilson, pesquisadores dos laboratórios Bell, cuja avançada antena de telecomunicações por rádio captou involuntariamente uma radiação difusa permeando o espaço, apenas 2,7 graus acima do zero absoluto. Se você vivesse em meados dos anos 1960, talvez também tivesse captado a radiação. Parte da estática de um televisor antigo sintonizado em um canal que encerrara as suas transmissões, no final da noite, estaria sujeito a esse vestígio do Big Bang. A cosmologia inflacionária refina a previsão de uma emissão remanescente levando em conta a mecânica quântica, as leis desenvolvidas nas primeiras décadas do século XX para descrever os processos físicos em andamento no micromundo. Uma vez que estamos concentrados no universo inteiro, e ele é bem grande, você poderia pensar que a preocupação da física quântica com todas as coisas pequenas se tornaria irrelevante. Se não fosse pela cosmologia inflacionária, sua intuição acertaria em cheio. Mas, assim como esticar um pedaço de elasteno revela o padrão intrincado de suas costuras, esticar o espaço por meio de um surto de expansão inflacionária revela características quânticas geralmente isoladas no micromundo. Em essência, a expansão inflacionária alcança o micromundo e estende aspectos quânticos claramente através do céu. O efeito quântico de maior relevância é o mesmo que estabeleceu uma ruptura irrefutável da tradição clássica, o princípio da incerteza da mecânica quântica. Descoberto em 1927 pelo físico alemão Werner Heisenberg, o princípio da incerteza demonstrou a existência de aspectos no mundo, por exemplo, a posição e a velocidade de uma partícula, que um físico clássico nos moldes de Isaac Newton alegaria, com total convicção, que poderiam ser especificados com uma precisão absoluta, mas que um físico quântico percebe como sendo sobrecarregados por uma imprecisão quântica que os torna inexatos. É como se a tradição clássica enxergasse o mundo através de óculos com lentes imaculadas e polidas, capazes de enfocar todas as características físicas com nitidez perfeita, ao passo que os óculos usados pela perspectiva quântica são inerentemente embaçados. No grande mundo cotidiano da experiência comum, o nevoeiro quântico é ténue demais para impactar nossa visão, então as perspectivas clássica e quântica são quase imperceptíveis. Porém, quanto menores as escalas da investigação, mais nebulosas as lentes quânticas se tornam e mais vaga e confusa é a visão. A metáfora poderia sugerir que tudo o que precisamos fazer é limpar as lentes quânticas, mas o princípio da incerteza estabeleceu que, por mais meticulosos que sejamos e independente dos avançados equipamentos que usemos, sempre haverá uma quantidade mínima de obscuridade que não pode ser eliminada. Na verdade, minhas palavras revelam como a experiência humana é enviesada. É somente em comparação à perspectiva clássica, comprovadamente incorreta, e que nós, humanos, descobrimos primeiro porque ela é, ao mesmo tempo, mais simples e extraordinariamente precisa nas escalas acessíveis aos sentidos humanos, que a realidade quântica parece nebulosa. Na verdade, é a perspectiva clássica que fornece uma visão aproximada e, portanto, imprecisa da verdadeira realidade quântica. Não sei porque a realidade é regida por leis quânticas. Ninguém sabe. Um século de experimentos confirmou numerosas previsões da mecânica quântica e isso explica porque os cientistas adotam a teoria. Mesmo assim, para a maioria de nós, a mecânica quântica permanece estranha e exótica porque suas características mais marcantes vêm à tona a distâncias tão diminutas que acabamos por não travar contacto com elas na vida cotidiana. Se o fizéssemos, a intuição comum seria moldada diretamente por processos quânticos e a física quântica seria uma segunda natureza. Por mais que as implicações da física newtoniana estejam hoje arraigadas em nós até aos ossos, você pode rapidamente pegar um copo que está em queda
intuindo num átimo a trajetória newtoniana do objeto. Se fosse assim, a física quântica também estaria arraigada em você. Entretanto, na falta dessa intuição quântica, confiamos na experimentação e na matemática para moldar nossa compreensão, retratando aspectos da realidade que não conseguimos conhecer ou vivenciar em primeira mão. O exemplo mais amplamente discutido e já mencionado aqui diz respeito ao comportamento das partículas. Assim, aprendemos a modificar as trajetórias acentuadas inerentes à física clássica, sobrepondo os movimentos irrequietos e incessantes da incerteza quântica. À medida que uma partícula transita daqui para lá, um físico clássico poderia traçar sua trajetória com uma pena pontiaguda, enquanto um físico quântico passaria o dedo pela tinta molhada, desenhando o caminho como um borrão. Mas a relevância da mecânica quântica vai muito além do movimento de partículas individuais e, para a cosmologia, o princípio da incerteza quântica exerce influência decisiva no campo de inflaton que alimenta a rápida expansão do espaço. Embora eu tenha descrito o valor do inflaton como uniforme, assumindo o mesmo valor em todos os locais dentro dos limites do trecho inflável de espaço, a incerteza quântica desorganiza e obscurece isso. A incerteza sobrepõe à uniformidade clássica o irrequieto tremor quântico e, como resultado, o valor do campo, sua energia, portanto, é um pouquinho mais alto aqui e um pouquinho mais baixo lá. Quando a expansão inflacionária alarga rapidamente a variações mínimas de energia quântica, estas se espalham espaço afora, aumentando a temperatura aqui e diminuindo-a acolá. Mas não muito. Análises matemáticas realizadas por físicos na década de 1980 mostraram que a temperatura de locais quentes e frios diferia um pouco, na ordem de uma parte em 100.000. Entretanto, as análises matemáticas também sugeriram que as ínfimas variações de temperatura seriam visíveis se soubéssemos como procurá-las. Os cálculos revelaram que os agitados tremores quânticos estendidos resultam em um padrão distinto de variações de temperatura no espaço, uma impressão digital cosmológica disponível para análises forenses astronómicas. De fato, a partir do início dos anos 1990, uma sequência de telescópios posicionados acima das distorções causadas pela atmosfera terrestre confirmou, com precisão cada vez maior, o padrão de variações de temperatura previsto. Reserve um momento para assimilar essas informações. Os físicos descrevem os primeiros momentos do universo usando as equações de Einstein atualizadas para incluir o hipotético espaço de preenchimento do campo de energia de Guth sujeito à incerteza quântica que aprendemos com Heisenberg. Análises matemáticas da explosão inflacionária revelam que ela deveria ter deixado uma marca indelével, um fóssil de criação na forma de um padrão específico de variações mínimas de temperatura de uma ponta à outra do céu noturno. Termómetros espaciais sofisticados, construídos quase 14 bilhões de anos mais tarde por uma espécie recém-chegada à era científica aqui na Via Láctea, detectaram com exatidão esse padrão. É um acontecimento espetacular que demonstra mais uma vez a extraordinária capacidade da matemática de condensar os padrões da natureza. No entanto, seria demais concluir que as observações provam que houve um surto de expansão inflacionária. Ao enfocar eventos cosmológicos ocorridos bilhões de anos atrás e em uma escala de energia provavelmente milhões de bilhões de vezes maior do que somos capazes de analisar em laboratório, o melhor que podemos fazer é juntar observações e cálculos para incutir confiança em nossas explicações. Se uma explosão inflacionária fosse a única maneira de entender os dados cosmológicos, então nossa confiança estaria mais próxima da certeza. Contudo, ao longo dos anos, cientistas de imaginação fértil desenvolveram abordagens alternativas. Incluiremos uma delas no capítulo 10. Considerando todos os fatos, meu ponto de vista, compartilhado por muitos pesquisadores, é de que, ainda que precisemos estar abertos a novas ideias que contestem perspectivas dominantes, o argumento da cosmologia inflacionária desenvolvida nos últimos 40 anos é formidável. E assim,
à medida que nossa jornada avança, percorreremos, em grande medida, a trilha inflacionária. Com essa avaliação, vamos refletir na sequência sobre como um começo inflacionário se relaciona com o impulso da segunda lei no sentido de uma desordem maior. Apesar de séculos de progresso científico, não estamos mais próximos hoje de responder à famosa indagação de Gottfried Leibniz: por que existe algo em vez de nada? Do que estávamos quando o filósofo alemão preferiu pela primeira vez essa enxuta depuração do mistério da existência. Não que haja escassez de sugestões de ideias criativas e teorias provocativas. No entanto, ao fazer uma pergunta sobre a origem definitiva, estamos buscando uma resposta que não exija antecedentes, uma resposta que não faça a pergunta recuar ainda mais um passo. Porque as coisas eram assim e não assado? Ou porque estas leis em vez daquelas? Até hoje, nenhuma explicação proposta conseguiu isso, nem sequer chegou perto. O modelo inflacionário certamente não chegou. A inflação requer uma lista de ingredientes que incluem espaço, tempo, a expansão do combustível cósmico, o campo de Inflaton, bem como todo o aparato técnico da mecânica quântica e da relatividade geral que, por sua vez, baseia-se na matemática. Desde o cálculo multivariável, passando pela álgebra linear e chegando à geometria diferencial. Não existe um princípio conhecido que selecione leis físicas específicas articulado por meio do uso dessas construções matemáticas específicas como ponto de partida inevitável para explicar o universo. Em vez disso, nós, físicos, contamos com a observação e o experimento, acompanhados de uma sensibilidade matemática intuitiva e difícil de descrever, para nos guiar em direção a leis físicas específicas. Em seguida, analisamos matematicamente as leis para determinar quais condições ambientais, nos primeiros instantes do universo, se é que havia alguma, teriam desencadeado a rápida expansão do espaço. Ao constatar, felizmente, que tais condições existiam, postulamos que elas se mantinham próximas ao Big Bang e empregamos as equações para determinar o que teria acontecido em seguida. É o melhor que podemos fazer hoje, e isso não é nada desprezível. O fato de podermos usar a matemática para descrever o que achamos que ocorreu há quase 14 bilhões de anos e, baseados nisso, prever com eficácia o que os telescópios de última geração deveriam ver agora é de tirar o fôlego. Sem dúvida, há inúmeras questões importantes para responder, como o que ou quem criou o espaço e o tempo, ou o que ou quem impôs a mão firme da matemática para nos guiar, e o que ou quem é responsável pela existência do que quer que seja. Mas, a despeito de todas as indagações que ficaram sem resposta, adquirimos um discernimento fundamental a respeito dos desdobramentos cósmicos. Minha intenção aqui é usar essa perspectiva para entender como um universo com entropia em ritmo cada vez mais acelerado de expansão, destinado a uma desordem cada vez maior, cria tanta ordem ao longo do caminho. Tendo essa meta em vista, começaremos com a observação mais básica mencionada no capítulo anterior. Se a entropia vem aumentando de forma constante desde o Big Bang, então, por ocasião da explosão primordial, ela deve ter sido muito menor do que é hoje. Como devemos entender isso? Bem, a essa altura você já se acostumou a encolher os ombros ao se deparar com uma configuração de alta entropia, sejam moedas dispostas em uma mescla aleatória de caras e coroas, seja o vapor que se espelha de modo uniforme no banheiro, seja os aromas que se alastram pela casa. Configurações de alta entropia são comuns, esperadas, banais. Contudo, ao encontrar uma configuração de baixa entropia, você percebe que sua reação deve ser diferente. Ela é especial, é incomum, clama por uma explicação de como surgiu esse estado de coisas tão ordenado. Quando aplicado ao universo primitivo,
Esse raciocínio gerou sua cota de extensos debates científicos e discussões filosóficas. Por meio da ação de qual força o processo no universo primitivo adquiriu baixa entropia. Sem moedas de 1 centavo que caem todas com o anverso virado para cima têm baixa entropia e, ainda assim, admitem uma explicação imediata em vez de darem cara porque foram despejadas aleatoriamente sobre a mesa. Alguém as arrumou de forma meticulosa. Mas o que ou quem organizou a configuração especial de baixa entropia do universo primitivo? Sem uma teoria completa das origens cósmicas, a ciência não é capaz de fornecer uma resposta. Na verdade, embora seja uma pergunta que já me manteve acordado por muitas noites, literalmente, a ciência ainda não consegue determinar se essa é de fato uma questão digna de qualquer angústia. A falta de compreensão de por que existe algo em vez de nada equivale a não dispor dos meios para julgar o quanto uma coisa é de fato exótica ou comum. Avaliar se as condições detalhadas no universo primitivo pedem um dar de ombros desdenhoso ou um olhar arregalado de surpresa requer que delineemos o processo por meio do qual essas condições foram definidas. Um cenário cuja possibilidade os cosmólogos levaram em consideração imagina que o universo primitivo era um meio ambiente frenético e caótico e, como resultado, o valor do campo de inflatão através do espaço teria flutuado de maneira desenfreada, mais ou menos como a superfície da água fervente, para gerar gravidade repulsiva e deflagrar a explosão. Precisamos de uma pequena região do espaço na qual o valor de inflatão fosse uniforme ou muito perto disso, levando em conta as agitações quânticas. Porém, encontrar uma região com essa uniformidade em meio às ondulações caóticas seria como ferver um tanque de água e encontrar uma região na superfície agitada que de súbito se acalmasse e se nivelasse. Você nunca viu isso acontecer? Não porque seja impossível, mas porque é extraordinariamente improvável. Seria necessária uma coincidência espantosa para que uma região da água do tanque, borbulhando de modo aleatório, adquirisse a mesma altura, no mesmo instante, produzindo uma configuração nivelada, ordenada, uniforme e de baixa entropia. Da mesma forma, a possibilidade de um campo de inflatão com ondulação fora de controle adquirir um valor uniforme dentro de uma pequena região de espaço, assim deflagrando a expansão inflacionária, também exigiria uma coincidência assombrosa. E, sem uma explicação de como essa configuração especial, regular, uniforme e de baixa entropia veio a existir, os físicos sentem uma profunda inquietação. Buscando alívio para o desassossego, alguns pesquisadores fiam-se em uma observação simples. Se você esperar por um período de tempo longo o suficiente, até mesmo a coisa mais improvável vai acontecer. Agita um saco com 100 moedas de 1 centavo pelo número suficiente de vezes antes de despejá-las sobre a mesa e, mais dia, menos dia, todas se darão cara. Seria uma atitude sábia da sua parte esperar sentado por esse resultado, mas ele vai acontecer. De maneira análoga, pode-se argumentar que, em um meio ambiente caótico, no qual o valor do inflatão flua de modo frenético, mais cedo ou mais tarde, por acaso, haverá uma região minúscula em que as variações aleatórias que levam o valor a subir aqui ou a descer acolá se alinharão e, como coincidência, o campo terá o mesmo valor por toda a parte. Isso requer um acaso estatístico resultando em maior ordem e, portanto, em menor entropia, mas de tempos em tempos vai acontecer, não com frequência. No entanto, de acordo com essa perspectiva, não se preocupe.
uma vez que todas essas maquinações teriam ocorrido durante um período da pré-história, antes da rápida expansão do espaço, a de que chamamos Big Bang, não havia ninguém por perto, de braços cruzados e batendo os pés, à espera da detonação da expansão inflacionária. Portanto, deixou o pré-show inflacionário rolar pelo tempo que for necessário. Só quando fortuitamente acontece o acaso estatístico de um trecho de inflação uniforme é que as coisas mudam. O Big Bang é deflagrado, o espaço infla e o espetáculo cosmológico começa. Embora nada disso resolva as questões mais fundamentais envolvendo a origem do espaço, ou do tempo, ou dos campos, ou da matemática e assim por diante, ao menos nos mostra como um meio ambiente caótico pode produzir as condições especiais e ordenadas de baixa entropia que a inflação requer. Quando um minúsculo fragmento de espaço por fim dá o salto estatisticamente improvável para a baixa entropia, a gravidade repulsiva entra em ação e impulsiona para um universo em rápida expansão, o Big Bang. Essa não é a única hipótese proposta para explicar como a expansão inflacionária pode ter decolado. Andrei Linde, um dos pioneiros da cosmologia inflacionária, fez piada dizendo que a cada 3 pesquisadores há pelo menos 9 opiniões sobre o assunto. Portanto, devemos deixar a cargo de futuras pesquisas teóricas e observacionais uma resposta mais definitiva sobre como uma pequena região do espaço se tornou uniformemente preenchida com um campo do inflatão, desencadeando um surto de expansão espacial. Por ora, vamos apenas presumir que, de uma maneira ou de outra, o universo inicial fez a transição para essa configuração de baixa entropia extremamente ordenada, deflagrando a explosão e permitindo-nos declarar que o resto é história. Partindo desse início de trilha, agora rumamos de vez para a nossa jornada, investigando como estruturas ordenadas a exemplo de estrelas e galáxias acabam se formando dentro do universo que foi arremessado em direção a um futuro cada vez mais desordenado. Um bilionésimo de segundo após o Big Bang, a gravidade repulsiva alargou enormemente uma pequenina região do espaço, estendendo-a talvez até muito mais longe do que os mais distantes rincões acessíveis ao alcance dos telescópios mais avançados. O espaço permaneceu preenchido com o campo do inflaton, mas isso também mudou no intervalo de outra minúscula fração de segundo. Tal qual a energia na superfície de uma bolha de sabão se expandindo, a energia em uma região do espaço em expansão e repleta de inflatão é precária e instável, assim como a bolha de sabão mais cedo ou mais tarde estoura, transformando sua energia em uma névoa de gotículas de água ensaboada. Por fim, o campo do inflatão também estourou, desintegrou-se, transformando sua energia em uma névoa de partículas. Não sabemos qual é a identidade exata dessas partículas, mas podemos dizer com convicção que não se tratava dos constituintes tradicionais da matéria sobre os quais aprendemos nos primeiros anos do ensino médio. Entretanto, com a passagem de apenas mais alguns minutos, uma cascata de rápidas reações de partículas ocorreu em todo o espaço. Partículas pesadas se desintegraram, tornando-se borrifes de outras, mais leves. Partículas com fortes afinidades se aglutinaram em conglomerados compactos, transformando o banho de partículas primordial em uma população de prótons, nêutrons e elétrons, a essência da matéria conhecida e provavelmente um suprimento de outras partículas mais exóticas, como a matéria escura, comprovada por um longo histórico de observações astronómicas. Pouco tempo depois da grande explosão, o universo estava, portanto, repleto de uma névoa quente e quase uniforme de partículas, algumas mais conhecidas, outras menos, flutuando em rajadas em meio a uma expansão
espacial que se dilatava. Defini essa névoa de partículas como quase uniforme porque agitações quânticas do campo do infláton não apenas produzem variações de temperatura na emissão remanescente do Big Bang, como também garantem que, quando o infláton se desintegrar, a densidade das partículas resultantes variará ligeiramente ao longo do espaço, um pouco mais alta aqui, um tanto mais baixa ali e assim por diante. Essas variações são cruciais para o que acontece a seguir, o impulso importantíssimo em direção a coisas grandes e agitadas como estrelas e galáxias. Uma região um pouco mais densa do que os seus vizinhos exerce uma atração gravitacional levemente maior e, portanto, suga um contingente um pouco maior das partículas circundantes. A região se torna, assim, mais densa e, dessa maneira, exerce uma força gravitacional ainda maior, absorvendo ainda mais material. É um efeito de bola de neve impulsionado pela gravitação e que gera agregados cada vez maiores de matéria. Espero por tempo suficiente, talvez algumas centenas de milhões de anos, e bolas de neve gravitacionalmente impulsionadas produzirão aglomerações de partículas tão maciças, tão comprimidas e tão quentes que farão irromper processos nucleares, dando à luz estrelas. A incerteza quântica, amplificada por alongamentos inflacionários e concentrada pelo efeito de avalanche gravitacional, resulta em pontos de luz que salpicam o céu noturno. A questão, então, é a seguinte: como o processo de formação de estrelas, em que a gravidade persuade um banho desordenado e quase uniforme de partículas a formar estruturas astrofísicas ordenadas, está em consonância com o decreto da segunda lei de aumento da desordem? A resposta requer que examinemos com um pouco mais de cuidado os caminhos que levam à entropia mais alta. À medida que o pão assa no seu forno, as partículas liberadas se espalham para o exterior, ocupando um volume cada vez maior, de modo que a entropia delas aumenta. Mas, se você estiver em um cômodo distante, não desfrutará de imediato do aroma do pão recém-assado. Leva tempo até ele se espalhar pela casa toda. Você tem que esperar que as moléculas de aroma migrem para fora e ocupem os arranjos de entropia mais alta que estão disponíveis. Isso é normal. Sistemas físicos, em geral, não conseguem saltar logo para a configuração de entropia máxima. Em vez disso, enquanto as partículas do sistema serpenteiam aleatoriamente, a entropia aumenta de modo gradual em direção ao máximo possível. Ao longo do caminho em direção à entropia mais alta também pode haver obstáculos que impeçam o avanço. Vede o forno ou feche a porta da cozinha e você estará dificultando a propagação do aroma, diminuindo a velocidade do aumento da entropia. Tais obstáculos se devem à intervenção humana, porém há outras situações em que obstáculos entrópicos surgem das leis que regem as próprias interações físicas. Um exemplo com o qual estou intimamente familiarizado vem de um incidente de minha infância que também envolve um forno. Certo dia, quando estava no quarto ano do ensino fundamental, voltei da escola para casa e decidi aquecer algumas sobras de pizza que encontrei na geladeira. Ajustei o botão do forno a 400 graus, coloquei a pizza na grade do meio e esperei. Depois de cerca de 10 minutos, fui verificar o andamento e fiquei surpreso ao ver que as fatias de pizza estavam tão fritas quanto no momento em que as desembrulhei. Então me dei conta de que eu tinha ligado o gás, mas me esqueci de acender o forno. Nosso modesto forno, como era comum naquela época, não tinha uma chama piloto embutida e automática. Então, toda a vez que o usávamos, era preciso acendê-lo, aproximando algum fogo da saída do gás. Seguindo um procedimento que eu havia testemunhado meus pais fazerem centenas de vezes, eu me inclinei sobre a porta do forno e risquei um fósforo, com a intenção de enfiá-lo no pequeno orifício do piloto.
Àquela altura, uma quantidade substancial de gás havia-se acumulado no interior do forno e, quando acendiu o fósforo, houve uma explosão. Uma parede de chamas se precipitou na minha direção. Apertei com força os meus olhos quando a rajada de fogo passou roçando por mim, chamuscando minhas sobrancelhas e cílios e deixando o meu rosto e orelhas com queimaduras de segundo e terceiro graus. A lição de vida imediata, enfatizada por meu pai e minha mãe e reforçada por meses de um processo doloroso de cura, girou em torno do uso adequado dos utensílios de cozinha. Acabei retomando minha prática e hoje me encarrego de cozinhar a maior parte do que como. Sinto uma inquietação momentânea quando meus filhos acendem o forno ao prepararem suas refeições. Mas a questão científica mais ampla é que, ao longo da jornada rumo à entropia mais alta, talvez surjam barreiras que só podem ser superadas com a ajuda de um catalisador. Eis o que quero dizer. O gás natural, que é sobretudo metano, uma união de carbónio e hidrogênio, pode coexistir em paz com o oxigênio no ar. As moléculas de cada gás se amalgamam de forma tranquila e sem qualquer atropelo. No entanto, à medida que as moléculas se espalham e se intercalam, uma configuração de entropia distinta e muito mais alta acena de modo convidativo. Mas essa configuração não pode ser alcançada simplesmente permitindo que as moléculas continuem a se espalhar para fora. A configuração de entropia mais alta requer uma reação química. Não se preocupe com os detalhes, mas me permita explicar de forma sucinta. Uma molécula de gás natural pode-se combinar com duas moléculas de oxigênio, gerando uma molécula de dióxido de carbono, duas de água e, o que é de suma importância, uma explosão de energia. No nível molecular, é disso que se trata quando se fala em queima do gás natural. A reação química libera energia contida nas fortes ligações que mantêm unidas as moléculas de gás, mais ou menos como o que acontece quando vários elásticos de escritório tensionados se soltam e ricocheiam feito um estilingue. No caso da minha aventura com o forno, essa explosão energética causticante, moléculas agitadíssimas e velozes, chamuscou o meu rosto. Tudo isso nos diz que, ao liberar energia armazenada em ligações químicas ordenadas e transformá-la em um movimento caótico de moléculas que se agitam em alta velocidade, essas reações químicas produzem um aumento acentuado da entropia. Embora os detalhes sejam específicos do infortúnio lamentável de uma criança, o episódio demonstra um princípio físico amplamente aplicável. Na entrada entrópica pode haver lombadas e solavancos deixados à própria sorte. Gás natural e oxigênio não vão se combinar, não queimarão e não alcançarão a configuração de entropia mais alta disponível. Esses constituintes químicos só conseguem transpor o obstáculo entrópico com a ajuda de um catalisador capaz de alavancar e ativar a reação. Para mim, o catalisador foi o palito de fósforo que eu risquei. A pequena chama, acesa pela versão de mim mesmo no quarto ano do ensino fundamental, desencadeou um efeito dominó. A energia da chama rompeu as ligações que mantinham juntas algumas das moléculas de gás natural e isso permitiu aos átomos de carbono e hidrogênio recém-liberados se combinarem com átomos de oxigênio do meio ambiente, liberando uma energia adicional que quebrou mais ligações de gás natural, impulsionando o processo adiante. A explosão foi a cascata de energia gerada pela rápida reorganização de ligações químicas. Note que as ligações químicas dependem da força eletromagnética. Prótons, partículas com carga positiva, atraem elétrons, partículas com carga negativa, cargas elétricas opostas se atraem, prendendo os constituintes atômicos em uniões moleculares. Isso significa que o salto entrópico, desde a calma mistura de moléculas de gás até à queima explosiva gerada pela ruptura e pelo forjamento de ligações químicas, é impulsionado pela força eletromagnética. É o caso de muitos dos processos de aumento da entropia que vivenciamos na vida cotidiana.
embora menos conhecida aqui na Terra, em episódios que se enrolam sem parar no cosmos, a evolução em direção à entropia mais alta, volta e meia, é impelida pelas outras forças da natureza, a força gravitacional e as forças nucleares. A força nuclear forte mantém a coesão dos núcleos atómicos, enquanto a fraca gera a desintegração radioativa. E, assim como acabamos de ver no caso da força eletromagnética, o caminho em direção à entropia mais alta, pavimentado pela gravidade e pelas forças nucleares, tampouco é tranquilo. Pode haver obstáculos e quase sempre há. A maneira como o universo transpõe essas barreiras, o análogo cósmico de eu acender um fósforo, é uma questão sutil, mas com a qual todos devemos nos preocupar. Entre as estruturas transitórias que se formam à medida que a gravidade e as forças nucleares orientam o universo em direção à entropia mais alta estão as estrelas e os planetas e, aqui na Terra, a vida. A despeito de serem majestosos, esses arranjos ordenados são os burros de carga da natureza, tirando proveito da gravidade e das forças nucleares para impulsionar o cosmos a efetivar seu potencial de entropia. Vamos nos concentrar primeiro na gravidade. A gravidade é a mais fraca das forças da natureza, fato evidenciado pela mais simples das demonstrações. Pegue uma moeda. Os músculos do seu braço dão uma surra na força gravitacional de toda a Terra. Tanto faz se você se acha um fracote ou um fortão. A vitória sobre a atração gravitacional de um planeta realça a fraqueza intrínseca da gravidade. A única razão pela qual temos consciência da existência da gravidade é que ela é uma força cumulativa. Cada pedacinho do planeta puxa cada pedacinho de uma moeda e cada pedacinho deste livro e cada parte de você. E, uma vez que a Terra é grande, esses puxões se somam para criar forças descendentes que podemos sentir. Mas a atração gravitacional entre duas coisas menores, por exemplo, dois elétrons, é 1.000.000 de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de vezes mais fraco do que sua repulsão eletromagnética. A fraqueza intrínseca da gravidade é o motivo pelo qual nós nem sequer a mencionamos durante nossa investigação anterior da entropia. Se incluíssemos os efeitos da gravidade em situações cotidianas, como a propagação de vapor no seu banheiro ou o deslocamento de aromas flutuando em sua casa, nossa discussão sobre entropia quase não sofreria alteração. Claro, a gravidade puxa as moléculas para baixo de forma suave, fazendo com que a densidade do vapor seja um pouco maior na área mais próxima do piso do banheiro, mas o efeito é tão pequeno que, para uma compreensão qualitativa, simplesmente não importa. No entanto, se desviarmos nossa atenção do cotidiano e considerarmos processos astronómicos que envolvem muito mais matéria, encontraremos uma interação importantíssima entre entropia e força gravitacional. Reconheço que as ideias que vou explicar agora são um tanto complexas, por isso, se a qualquer momento a discussão ficar enfadonha demais para o seu gosto, sinta-se à vontade para pular para a secção seguinte e ler um resumo. Mas a recompensa por ficar comigo vale a pena. Uma compreensão de como a gravidade esculpe espontaneamente a ordem a partir de um cosmo cada vez mais desordenado. Imagine uma versão cósmica daquela situação do pão assando. Em vez da sua casa, há uma caixa enorme, muito maior que o Sol, flutuando à deriva no espaço, que de resto está vazio. E, em vez de lufadas de aromas escoando de seu forno, imagine que no meio da caixa existe uma bola de gás. Para sermos precisos, digamos que se trata de hidrogênio, o elemento mais simples da tabela periódica, cujas moléculas se propagam de dentro para fora
A partir da nossa experiência com o aroma do pão flutuando por todos os cômodos da sua casa, nossa expectativa é de que o gás evolua para a maior entropia através das moléculas que se dispersam até preencherem a caixa de modo uniforme. Mas vamos mudar um pouco as coisas. Ao contrário do cenário em que assamos pão, vamos adicionar moléculas à bola de gás em um número suficiente a ponto de a gravidade ter importância. O puxão gravitacional sentido por qualquer molécula, em função da força gravitacional combinada que cada uma das outras moléculas de gás exerce, existentes em quantidades gigantescas, afeta de maneira significativa o movimento da molécula. Como isso impacta a nossa conclusão? Bem, coloque-se no lugar de uma molécula de gás encabeçando a migração para fora. À medida que você flui para longe do agregado central, sente um puxão gravitacional exercido por todas as demais moléculas que tentam arrastá-lo de volta para dentro. Essa força vai tentar refriá-lo. Velocidade mais lenta significa temperatura mais baixa e assim, conforme a nuvem de gás aumenta seu volume geral, expandindo-se para o exterior, a temperatura na direção da fronteira vai diminuindo. Tenha isso em mente e embarque comigo. Vamos assumir a perspectiva de uma molécula localizada mais perto do miolo da nuvem. Por estar mais perto, você sente uma força gravitacional muito mais forte em comparação com a sua experiência anterior em uma fronteira distante. De facto, com um número suficiente de moléculas, a atração gravitacional combinada será forte o suficiente para impedir que você migre para fora. Em vez disso, você será puxado para dentro. Assim, cairá na direção do centro do agregado de gás, ganhando velocidade à medida que avança. Maior velocidade significa temperatura mais alta e, assim, conforme a gravidade faz com que o núcleo da nuvem de gás encolha, diminuindo de volume, a temperatura do gás sobe. Em comparação com a nossa expectativa ao assar pão, a de que o gás, ao longo do tempo, se distribuiria de modo uniforme por toda a caixa e atingiria uma temperatura uniforme, constatamos que, quando a gravidade é relevante, os desdobramentos são completamente diferentes. A gravidade resulta em algumas moléculas sendo puxadas para dentro de um núcleo mais quente e mais denso, ao passo que outras, à deriva, deslizam para fora, migrando para o invólucro mais frio e difuso que o rodeia. Por mais modestas que essas observações possam parecer, acabamos de revelar uma das mais influentes mãos norteadoras da ordem no universo. Permita-me explicar com mais detalhes. Você nunca pegou sua xícara de café matinal depois de um tempo e pensou que o líquido estava mais quente do que no momento em que o servira? Isso porque o calor flui apenas da temperatura mais alta para a mais baixa e assim o café quente transfere parte do próprio calor para o ambiente mais frio, o que faz a temperatura da bebida diminuir. No caso da nossa grande nuvem de gás, o calor também flui do núcleo central, quente, para o invólucro circundante mais frio. Ora, não é culpa sua se você pensar que esse fluxo de calor esfriará o núcleo e aquecerá o invólucro, aproximando o valor das temperaturas de ambos, por mais que o calor transferido do seu café para o ar traga a xícara quente para mais perto da temperatura ambiente. Contudo, e isto é extraordinário e muitíssimo importante, quando a gravidade está comandando o show, a conclusão se inverte. À medida que o calor flui para fora do núcleo, o núcleo esquenta e o invólucro esfria. Sem dúvida é algo contraintuitivo, mas para entender isso basta ligar os pontos que já assinalamos. Conforme o invólucro circundante absorve o calor do núcleo, a energia adicional faz com que a nuvem se avolume ainda mais. De novo, as moléculas se deslocam para o exterior, fazem força contra o puxão gravitacional para dentro e, portanto, são ainda mais resfriadas. O efeito final é que a temperatura do invólucro em expansão, em vez de aumentar, diminui. De forma inversa,
Como o núcleo perde calor, a diminuição da energia faz com que ele se contraia ainda mais. As moléculas que se deslocam para o interior, fluindo na mesma direção da atração gravitacional para dentro, ganham velocidade à medida que caem, de modo que a temperatura do núcleo em contração sobe em vez de descer. Se o seu café se comportasse dessa maneira, seria bastante recomendável bebê-lo rapidamente. Quanto mais tempo você esperasse, mais calor ele cederia ao ar circundante e mais quente se tornaria. No caso do café, isso é absurdo, mas tratando-se de uma nuvem de gás grande o suficiente para que a gravidade desempenhe um papel dominante, é o que acontece. Para um momento para refletir sobre essa conclusão e você perceberá que encontramos um processo de autoamplificação muito parecido com o que acontece com a dívida do cartão de crédito. Quanto mais você deve, mais altos são os juros e encargos que você tem que pagar, e maior sua dívida, o que impulsiona o ciclo para uma escalada em espiral. No caso de uma nuvem de gás, à medida que o núcleo encolhe e sua temperatura aumenta, ele cederá ainda mais calor para o ambiente mais frio, fazendo com que o núcleo encolha ainda mais e sua temperatura aumente. Ao mesmo tempo, o calor absorvido pelo invólucro faz com que ele se expanda ainda mais e sua temperatura continue baixando. Com a diferença cada vez mais acentuada de temperatura entre o núcleo e o invólucro, o calor flui com maior vigor e impulsiona o ciclo adiante num vertiginoso aumento em espiral. Com exceção de uma intervenção ou de uma alteração das circunstâncias, esses ciclos autoamplificados seguem em frente inabaláveis. Quando se vê diante de uma galopante dívida de cartão de crédito, você intervém, efetuando um pagamento ou declarando falência. Para o núcleo comprimido, que fica cada vez mais quente, a natureza intervém com um novo processo físico, a fusão nuclear. Quando um conjunto de átomos fica quente e denso bastante, eles colidem uns contra os outros com tanta força que podem se fundir mais profundamente do que o fariam durante um processo químico, como a queima de gás natural. Enquanto a queima química envolve os elétrons que circundam os átomos, a fusão nuclear é a reação que une os núcleos no centro dos átomos. Por meio dessa profunda junção, a fusão nuclear gera quantidades gigantescas de energia, o que se manifesta na forma de partículas que se movem rapidamente. E é esse rápido movimento térmico que gera uma pressão para fora capaz de equilibrar a força da gravidade que atrai para dentro. Assim, a fusão nuclear no núcleo interrompe a contração. O resultado é uma fonte de luz e calor concentrada, estável e contínua. Nasce uma estrela. Para avaliar como o processo de formação é registrado no placar da entropia, vamos somar as contribuições. Tanto o núcleo da nuvem de gás, que se torna a estrela, como o invólucro do gás que o circunda, estão sujeitos a dois efeitos entrópicos concorrentes. No caso do núcleo, a temperatura sobe, agindo para aumentar a entropia, e o volume cai, agindo para reduzi-la. Apenas cálculos detalhados podem determinar o vencedor, o resultado sendo que o decréscimo excede o aumento, de modo que a entropia líquida do núcleo diminui. A formação de agregados gravitacionais graúdos, a exemplo das estrelas, é realmente um passo em direção a uma ordem maior. Para o invólucro circundante, o volume aumenta, agindo para elevar a entropia, e a temperatura diminui, agindo para reduzi-la. De novo, é necessário um cálculo detalhado para determinar o vencedor. Nesse caso, o aumento excede o decréscimo, de modo que a entropia líquida do invólucro aumenta. Igualmente importante é que os cálculos estabelecem que o aumento da entropia do invólucro excede a diminuição da entropia do núcleo, assegurando que todo o processo resulte em um crescimento geral da entropia, e isso rende um merecido aceno de aprovação por parte da segunda lei. Essa cadeia de eventos, ainda que muito idealizada e simplificada, mostra como uma estrela, um bálsamo de baixa entropia e ordem, pode ser produzida de maneira espontânea, mesmo que nenhum engenheiro conduza a ação, e ainda que a segunda lei
da termodinâmica com seu ditame de que a entropia total aumenta permaneça em vigor com força total. Comparada a um motor a vapor, a configuração cósmica é mais exótica, contudo, o que descobrimos é outra instância da dança a dois entrópica. Assim como uma máquina a vapor e seu ambiente circundante engatam uma dança termodinâmica, o motor a vapor libera calor residual, fazendo com que a sua entropia diminua, enquanto o meio ambiente absorve o calor, fazendo com que a sua entropia aumente. Uma nuvem de gás grande o suficiente para que a gravidade tenha importância e executa um par de Deux análogo. À medida que o núcleo dessa nuvem de gás se contrai sob a força da gravidade, sua entropia diminui, mas ao longo do processo ela libera calor, o que provoca o aumento da entropia do meio ambiente. Uma região local de ordem é criada dentro de um meio ambiente que passa por um aumento repentino e mais do que compensatório de desordem. O novo atributo da versão gravitacional da dança a dois entrópica é que ela é autossustentável. Conforme a nuvem de gás se contrai e emite calor, sua temperatura se eleva, fazendo com que mais calor flua para fora, impelindo os passos da dança a continuarem. Por outro lado, quando o motor a vapor realiza seu trabalho e emite calor, sua temperatura cai, sem queimar mais combustível para aquecer novamente o vapor, o motor se exaure. É por isso que a máquina a vapor requer uma inteligência para projetá-la, construí-la e alimentá-la, ao passo que a região de ordem criada por uma nuvem de gás em contração, uma estrela, é esculpida e alimentada pela força irracional da gravidade. Vamos fazer um balanço. Quando a influência da gravidade é mínima, a segunda lei impulsiona um sistema em direção à homogeneidade. As coisas se espalham, a energia se difunde, a entropia aumenta. E, se fosse só isso, a história do universo, do começo ao fim, seria insossa. No entanto, quando há matéria suficiente para que a influência da gravidade seja significativa, a segunda lei dá uma guinada rápida e leva o sistema para longe da homogeneidade. A matéria se aglomera aqui e se espalha ali. A energia se concentra aqui e se propaga lá. A entropia diminui aqui e aumenta acolá. O modo como é realizada a diretiva da segunda lei depende sensivelmente, portanto, da força da gravidade. Quando há gravidade suficiente, matéria em quantidade suficiente e concentrada bastante, estruturas ordenadas podem se formar. Com isso, a história do desenrolar do universo se torna muito mais saborosa. Conforme descrevemos, o papel de protagonista nesse processo é desempenhado pela força da gravidade, em comparação à força nuclear, responsável pela fusão, parece coadjuvante. À primeira vista, seu trabalho se limita a uma intervenção secundária. A fusão resulta na pressão para fora que interrompe o colapso interno impulsionado pela gravidade. De fato, uma síntese improvisada que os cientistas em geral ensaiam é dizer que a gravidade é a fonte primordial de toda a estrutura do cosmos, sem oferecer nem sequer um mero aceno de reconhecimento ao papel da força nuclear. Porém, uma avaliação mais generosa é a de que há uma parceria equânime entre a gravidade e a força nuclear, uma vez que ambas trabalham em conjunto para levar adiante a narrativa da segunda lei. A questão é que a força nuclear também executa os passos da dança a dois entrópica. Quando os núcleos atômicos se fundem, por exemplo no Sol, onde os núcleos de hidrogênio se fundem e se tornam hélio, bilhões e bilhões de vezes por segundo, o resultado é um aglomerado atômico mais complexo, de organização mais intrincada e de baixa entropia. No processo, parte da massa dos núcleos originais é convertida em energia como prescrito por E igual a mc ao quadrado, principalmente na forma de uma explosão de fótons que aquece o interior da estrela e propulsiona a liberação de luz de sua superfície, e é através de uma luz estelar tão abrasadora, por si só, uma torrente de fótons jorrando sem parar para o exterior, que a estrela transfere fartas quantidades de entropia para o meio ambiente. De fato, assim como vimos ser o caso do motor a vapor e da nuvem de gás em contração, o aumento da entropia ambiental mais do que compensa a diminuição da entropia proveniente dos núcleos em fusão, garantindo que a entropia líquida aumente e que a segunda lei seja, mais uma vez, mantida. Da mesma forma como o gás natural e o oxigênio precisam de um catalisador, eu acendendo o fósforo, ou, por exemplo,
Para iniciar a queima química, os núcleos atômicos requerem um catalisador para desencadear a fusão nuclear. No caso das estrelas, esse catalisador não é outro senão a força da gravidade, esmagando a matéria no núcleo até que ela se torne quente e densa o suficiente para deflagrar a fusão. Tão logo seja iniciada, a fusão é capaz de alimentar uma estrela por bilhões de anos, sintetizando incansavelmente núcleos atômicos complexos enquanto extrai uma valiosíssima e, de outro modo, inacessível entropia que se espalha para fora por meio de calor e luz. E como discutiremos no próximo capítulo, esses produtos, átomos complexos e um constante banho de luz em jorro são essenciais para a formação de estruturas ainda mais magníficas e complexas, incluindo você e eu. Assim, embora a gravidade seja a força vital na formação de uma estrela e na manutenção de um ambiente estelar estável, há bilhões de anos é a força nuclear que está na linha de frente, liderando a impetuosa investida entrópica. Nessa perspectiva, o papel da gravidade muda de protagonista para parceiro indispensável em um longo dueto. O resultado final, antropomorfizado, é que o universo habilmente tira proveito das forças gravitacionais e nucleares para arrancar à força um estoque de entropia inutilizada que está trancada dentro de seus constituintes materiais. Sem a gravidade, partículas dispersas de maneira uniforme, a exemplo do aroma que enche sua casa, alcançam a maior entropia disponível. Todavia, com a gravidade, partículas que são espremidas na forma de bolas maciças e densas mantidas pela fusão nuclear jogam a pontuação da entropia ainda mais para cima no placar. Catalisada pela gravidade e executada pela força nuclear, essa versão da dança a dois entrópica é executada pela matéria de uma ponta à outra no universo. É um processo que dominou a coreografia cósmica desde pouco depois de ocorrer o Big Bang, resultado em um vasto número de estrelas, estruturas astronómicas ordenadas cujo calor e luz, em pelo menos uma instância, possibilitaram o surgimento da vida. E esse desdobramento, como examinaremos a fundo no próximo capítulo, envolve uma contraparte da entropia, a evolução, que é capaz de moldar as estruturas mais complexas e primorosas do universo.